Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 9 e 10 de agosto de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Pais que têm muitas versões, têm muitas opções. Neste Dia dos Pais, compre nas lojas associadas ao Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para a limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000, um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. No programa de hoje, vamos falar sobre os problemas para os Estados Unidos em decorrência do tarifaço. Reino Unido se prepara para a guerra. Cresce o movimento pelo Estado palestino. Trump e Putin vão se reunir para discutir Ucrânia. E Moldávia pode ser o próximo objetivo de Putin depois da Ucrânia. E vamos lembrar os 80 anos do lançamento da bomba atômica e os perigos de o episódio se repetir. O mundo todo, ou pelo menos a maior parte dele, está sofrendo as consequências das tarifas estabelecidas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Porém, na medida em que estas começam a entrar em vigor, muitas contestações começam a acontecer também com relação ao que pode acontecer dentro dos Estados Unidos. Cresce a avaliação de que os norte-americanos sofrerão também as consequências. Na avaliação da conceituada revista britânica The Economist, o tiro vai sair pela culatra. Diz que Trump pensa que está vencendo a guerra comercial, mas os Estados Unidos é que perderão. E não precisa ser especialista para perceber que os produtos brasileiros, por exemplo, que deixarão de entrar no mercado norte-americano, provocarão uma alta de preço para o consumidor local. E, em decorrência, aquilo que todos temem, a inflação. O diretor-geral e economista-chefe do IIF, Instituto Internacional de Finanças, Marcelo Estevão, em entrevista à CNN, explica as perdas que os Estados Unidos terão. Os Estados Unidos se beneficiou tremendamente do arcabouço internacional que foi formado desde do pós-guerra imediato, do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um arcabouço baseado nos Estados Unidos como centro, depois da década de 70, com o dólar como centro do setor financeiro. Isso deu um poder para os Estados Unidos enorme, que faz com que capitais buscam esse dólar, buscam ativos em dólar. Isso dá uma entrada de capital para os Estados Unidos enorme e, por consequência, cria um problema na balança de transações correntes, o que não é nenhum problema. É uma balança de transações correntes, é um déficit
que pode parecer alto, mas plenamente financiável pela posição americana no sistema financeiro internacional. Então, esse é o primeiro erro de avaliação dos chamados intelectuais ao redor do Trump. Quer dizer, eles veem um problema que é um problema que não é real, que não existe. Os Estados Unidos cresceu muito mais, por exemplo, do que a Europa nos últimos 20 anos. Muito mais. Com esse sistema que está aqui. E o que vai acontecer agora, tentando lutar contra o sistema que existe, o que os Estados Unidos está fazendo, ele está quebrando um sistema que foi criado, de novo, tendo os Estados Unidos como centro e botando um outro sistema, que é um sistema onde nós estamos ilhados, tudo é bilateral, e tudo é uma negociação de curto prazo. Então é uma falta de pensamento estratégico, de entendimento do que foi esse grande arranjo internacional, que é uma coisa preocupante, deveria ser muito preocupante para os cidadãos americanos. Os Estados Unidos vai sair desse processo mais fragilizado. A China, que é uma outra potência econômica, vai sair fortificada, não há a menor dúvida disso. Você já vê isso acontecendo. Eu trabalhei por vários anos sobre o problema da dívida na África, por exemplo, de países africanos. Eu era o chefe de um time de 400 pessoas no Banco Mundial negociando renegociação de dívida na África. Você já viu o maior poder na China, por exemplo, nessa agenda? Os Estados Unidos não têm poder nessa discussão, porque ele não está dentro daquele mundo, né? E com o Trump vai sair mais ainda, né? Com a destruição do USAID, quer dizer, o Trump está dando um passo atrás na influência americana na África, por exemplo. Então, tudo isso é parte, a existência do USAID, a existência da WTO, a existência das instituições de Bretton Woods, do Banco Mundial, do FMI. Isso tudo foi organizado de uma forma que facilita os fluxos de comércio e os fluxos de capitais. Então, a economia, que tem um mercado de capital mais profundo, que tem, ou que tinha, política fiscal mais crível e que tinha um nível de produtividade maior, que é os Estados Unidos, se beneficiaram tremendamente disso. Então, é um erro de diagnóstico, é um erro de política e os Estados Unidos vai pagar caro por esse erro. Se continuar, né? Se não mudar. Segundo a avaliação do UOL, a guerra tarifária desencadeada pelo presidente Donald Trump já causou estragos na indústria automobilística e prejuízos bilionários às empresas de alta tecnologia, as Big Techs norte-americanas. A disputa comercial com a China arranhou a imagem da economia americana e deve render prejuízos de 28 bilhões de reais ao Brasil e mergulhar o mundo em uma recessão. O mundo pode entrar em estagflação até recessão em 2025. O impacto global da guerra tarifária representaria queda de 0,25% do PIB global, equivalente a uma perda de 205 bilhões de dólares, indica estudo publicado pela Confederação Nacional das Indústrias em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. As economias da China e Estados Unidos também seriam afetadas. O PIB americano reduziria 0,7% e o chinês 0,6%. O comércio diminuiria menos 2,38% no mundo. Perdas da ordem de 500 bilhões de dólares, segundo o estudo. A estagflação econômica deve se somar à alta da inflação. A gente está num cenário de disputa política, geopolítica, uma disputa pesada. Não tem nenhuma consideração econômica nessas decisões, e isso deve conduzir o mundo a um quadro de estagflação, menos crescimento e mais inflação, diz o economista-chefe do BV, Roberto Padovani. Assim é que, pelo que se observa, esta guerra tarifária não será benéfica para ninguém neste mundo globalizado. A seguir, Reino Unido se prepara para a guerra.
Em meio a um cenário internacional globalizado, cada vez mais conturbado, especialmente depois da eclosão da guerra na Ucrânia, muitos países europeus estão tratando de se armar. E agora chegou a vez do Reino Unido anunciar que está se preparando para uma possível guerra. Laís Alegrete, da BBC Brasil em Londres, nos dá os detalhes. Pela primeira vez em muitos anos, temos de nos preparar ativamente para a possibilidade de o solo britânico estar sob ameaça direta, potencialmente em um cenário de guerra. Essa frase do Premier Keir Starmer está no relatório de Estratégia Nacional de Segurança de 2025 e mostra como o Reino Unido está abertamente se antecipando à possibilidade de uma guerra em seu próprio território. Mais de 80 anos atrás, era assim que os britânicos se preparavam para o começo da Segunda Guerra Mundial. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. Como a ameaça de conflito paira sobre nós há tanto tempo, passamos muitos meses construindo nossos recursos com tremenda organização. Hoje, o governo se prepara gastando centenas de milhões de libras para comprar equipamentos militares, como a caça que carrega bombas nucleares. Veja o que diz o especialista em defesa da BBC. Eu trabalho com isso faz 10 anos. E nos anos recentes, a verdade é que o governo está mais preocupado. O relatório oficial de segurança, divulgado em 24 de junho, afirma que são possibilidades reais hoje, abre aspas, uma guerra entre grandes potências globais, uma crise internacional de segurança ou uma situação com múltiplas contingências em diferentes regiões do mundo. Isso incluiria atos hostis de outros países, como assassinatos de adversários políticos que estivessem no Reino Unido, sabotagem ou ataques cibernéticos. E por que essa preocupação cresce justo agora? Bom, talvez você deduza que isso tem a ver com a escalada nos conflitos no Oriente Médio e com o temor de que a guerra da Ucrânia avance para outras fronteiras europeias. Mas o especialista da BBC diz que, na visão do governo britânico, a ameaça é mais ampla. Não devemos focar só em uma área. Essencialmente, China, Irã e Coreia do Norte são vistos como países que tentam desestabilizar a atual ordem mundial e questionar as instituições globais. Mesmo antes que o Irã fosse bombardeado pelos Estados Unidos, em 22 de junho, a Rússia já recebia armas vindas do Irã e da Coreia do Norte. E também recebia apoio técnico da China para a guerra na Ucrânia. Muitos militares britânicos passaram a temer que esses países se unissem em um eixo de revoltas que provocasse conflitos futuros. Então são essas as preocupações, não só o Irã isoladamente, mas também o que está acontecendo na Ucrânia e as ambições da China em Taiwan. Para entender o contexto do que disse o Jonathan, vejamos como está a situação hoje na Ucrânia e em Taiwan. No momento, a Rússia controla 20% do território ucraniano e a China reivindica para si o controle de Taiwan, hoje uma ilha de governo democrático, e não descarta tomar esse controle à força. A China e a Rússia são mencionadas nominalmente no relatório britânico como duas potências que querem redesenhar a ordem mundial. E tem também a questão nuclear. O relatório de segurança diz, abre aspas, a ameaça de armas nucleares ao Reino Unido e aos nossos aliados está crescendo novamente. A avaliação do governo britânico é de que essa é uma ameaça complexa num momento em que os países dotados de armas nucleares modernizam seus arsenais, que ficam potencialmente mais letais. Embora nenhuma bomba atômica tenha sido usada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a estimativa é de que existam mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo. Lembrando que Estados Unidos e Reino Unido são membros da OTAN, a aliança militar ocidental de 32 países. E as regras da OTAN estipulam que se um desses países for atacado, todos os outros devem defendê-lo. Um ponto crucial é que Donald Trump tem pressionado os países europeus a aumentarem os gastos com a própria defesa e segurança. No caso do Reino Unido, o país está comprando ao menos 12 novas aeronaves militares capazes de transportar bombas convencionais e nucleares. Cada aeronave tem um custo de mais de 700 milhões de reais. O Reino Unido concordou com essa compra por alguns motivos. Primeiro, acho que transmite a mensagem de que está ampliando a sua força nuclear. Segundo, aproxima o Reino Unido dos Estados Unidos. Dependemos muito dos Estados Unidos para a inteligência militar. E que tipo de guerra o governo britânico acha que pode acontecer? A aposta é que a tecnologia vai criar vulnerabilidades e mudar a natureza de um eventual conflito. A guerra na Ucrânia já mostrou como drones, por exemplo, transformaram fronte de batalha. Eles servem tanto para espionagem quanto para lançar bombas com cada vez mais precisão. As guerras têm sido combatidas à distância, com drones e inteligência artificial.
E essa tecnologia decide qual alvo atingir, sem ajuda humana. Já existem até preparativos para guerras espaciais. Sabemos que Rússia e China já criaram armas que podem ser usadas no espaço, para derrubar satélites usados para geolocalização, para transferências bancárias, para todo tipo de coisa. Os Estados Unidos também estão desenvolvendo armas de ataque espacial. E tem outras áreas importantes. Ataques cibernéticos, por exemplo, podem até ser letais se você prejudicar o suprimento de eletricidade de, digamos, hospitais. Apesar de ter declarado que é hora de se preparar ativamente para uma guerra, no momento o país sequer tem conseguido recrutar gente suficiente para suprir as necessidades do exército britânico. Aqui, o alistamento é voluntário e não existe clima político para um recrutamento obrigatório. Mas se aumentar o tamanho do exército não é uma possibilidade no momento, o governo diz que vai investir na proteção das fronteiras e da infraestrutura nacional, provavelmente reforçando a segurança das redes de eletricidade, gás e transporte, por exemplo. E também aumentando os gastos com armamentos letais para as Forças Armadas. Essa tendência de investir em defesa nacional está sendo observada em vários países da Europa e do mundo. E se tudo isso deixou você preocupado com uma possível guerra mundial iminente, eis o que o Jonathan Beale tem a dizer. As pessoas do governo britânico estão levando essa ameaça mais a sério agora. E concluindo que a paz que reinou no país em boa parte da Europa nas últimas 7 décadas não é algo garantido para o futuro. Mas isso não quer dizer que uma guerra seja inevitável. A mensagem do governo é de que é preciso estar preparado para a possibilidade da guerra, mas não que ela é inevitável. O detalhe é que esta guerra na Ucrânia acirrou muito mais a animosidade entre o Ocidente e o Oriente. E especialmente depois da ascensão de Vladimir Putin na Rússia, as relações se tornaram muito mais conflituosas. Daí, o temor de uma nova conflagração mundial. A seguir, cresce o movimento por um Estado palestino. Na medida em que a tragédia de Gaza se estende, cresce pelo mundo o movimento em favor da criação do Estado da Palestina. Este movimento, que já tem o reconhecimento de 144 dos 193 países integrantes da ONU, tem crescido nas últimas semanas com a adesão de alguns países de peso. Primeiro foi a França, logo veio o Reino Unido, este condicionando a não adesão ao fim imediato da guerra. O Canadá e ainda, recentemente, Portugal e até a Alemanha, que era contra, acena com mudanças. Embora crescente, o movimento tem alguns grandes obstáculos. Um deles é o governo de Israel. O outro é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a ameaçar o Canadá de sanções por anunciar o reconhecimento. Depois recuou. Porém, Trump é hoje o homem mais poderoso do mundo e sua adesão é fundamental para o sucesso do movimento. O governo de Israel entende que aceitar um Estado palestino hoje será o mesmo que dar um prêmio ao Hamas. Pode não ser assim, se a criação do Estado seguir alguns parâmetros básicos, como os que foram traçados pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. O que ele coloca é dar força à autoridade palestina, que reconhece a existência de Israel e defende 2 estados com fronteiras definidas e seguras, e a completa exclusão do Hamas de qualquer processo, com o desarme da organização e a proibição de participar de qualquer processo eleitoral. Claro que antes disso tem que haver a libertação de todos os reféns que ainda estão nas mãos da organização terrorista. Cabe ao mundo árabe um papel decisivo neste processo. Países como o Catar têm que parar de dar guarida aos dirigentes do Hamas, bem como têm que cortar qualquer tipo de ajuda. Há que considerar que já existem 6 países
que firmaram acordos de paz com Israel e que podem ajudar muito no processo. São Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. A Arábia Saudita, o mais poderoso país árabe, está na iminência de assinar, mas o condiciona à solução do problema palestino, o que é um fator importantíssimo. Esses países deverão ser corresponsáveis pela segurança de Israel. Sim, porque uma das condições a serem impostas pelo governo israelense, se chegar ao ponto de aceitar o Estado palestino, será de que o mesmo não tenha forças armadas, no máximo uma força policial, como já existe hoje na Cisjordânia. E justo por falar em Cisjordânia, será fundamental também que Israel pare imediatamente com os assentamentos judaicos naquele território e que o parlamento do país revogue sua decisão recentemente tomada de anexar a área ao domínio israelense. Tarefas nada fáceis diante das posições dos atuais detentores do poder em Israel. Só que estes precisam se dar conta de que, enquanto não for solucionado o problema palestino, Israel não terá sossego. E lembrando que um dos objetivos traçados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao lançar a guerra era exterminar com Hamas, pois a organização está quase que completamente destruída. Perdeu a maioria dos combatentes e das lideranças e está com muito poucas armas. Então, a oportunidade é conduzir o assunto para a proposta do Canadá, ou seja, de eliminação, desarmamento e isolamento do Hamas. Se isso não for feito, o movimento ressurgirá, recrutando jovens que estão vivendo as agruras atualmente na faixa de Gaza. Netanyahu e seus parceiros dizem que criar um Estado palestino agora será dar um presente ao Hamas. Não, se forem observados os preceitos traçados pelo Canadá, pois se estaria premiando, sim, a sofrida população palestina e isolando completamente o Hamas, que inclusive perderia sua razão de existir. Trump tem sido o mais importante apoiador de Netanyahu. Porém, nos últimos dias contrariou seu aliado. O israelense havia dito que não há fome em Gaza, e Trump contestou, dizendo que há sim fome em Gaza, e que inclusive iria mandar ajuda em suprimentos alimentares e medicinais para a região, conforme fez. E ao mesmo tempo decidiu enviar para a área o encarregado de negócios para a região, Steve Witkoff. Assim é que, mesmo em meio a todo esse caos que hoje impera em Gaza, um novo cenário começa a ser vislumbrado para a região. Porém, tudo ainda é muito incipiente. Para avançar depende de romper muitas resistências, especialmente do lado israelense e do lado árabe, e de conseguir o feito de exterminar o Hamas. Assim é que o caminho para a paz é muito difícil de ser trilhado. Porém, o importante é que ele existe. A seguir, Trump e Putin anunciam reunião para esta próxima semana para discutir a Ucrânia. As relações entre Estados Unidos e Rússia, em função da guerra na Ucrânia, andaram nesta semana da ameaça nuclear à possibilidade de um encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. Tudo começou com a perspectiva de uma nova Guerra Fria. Durante a sexta-feira, a gente já ouvia até analistas políticos aqui nos Estados Unidos falando sobre a possibilidade de uma nova Guerra Fria envolvendo essas duas grandes potências mundiais. Tudo começou lá atrás
quando o Donald Trump decidiu diminuir o prazo máximo de tempo dado à Rússia para que entre num acordo de cessar-fogo nessa guerra contra a Ucrânia, que já dura mais de 3 anos. Segundo Donald Trump, o prazo desceria de 90 para apenas 10 dias, portanto, vencendo agora 8 de agosto. Não satisfeito, a Rússia, obviamente, respondeu à altura, dizendo que não tinha medo da retórica trumpista e dizendo que por lá eles se defendem com armas nucleares. Essa declaração russa foi suficiente para fazer com que Donald Trump enviasse na sexta-feira 2 submarinos nucleares para uma região muito próxima ao território russo. O local onde esses 2 submarinos estão ainda é desconhecido por motivo de segurança, mas Donald Trump confirmou durante o sábado e reconfirmou no domingo que esses submarinos já estão posicionados estrategicamente, de acordo com informações dadas pelos agentes do Pentágono para ele. Só que o que aconteceu? Um desaquecimento nessa história, nessa retórica, nessa confusão envolvendo os 2 países, porque o Dmitry Peskov, que é o assessor de comunicação do governo russo, veio a público, conversou com a imprensa lá na Rússia e pediu prudência máxima nessa questão. Ele reagiu com preocupação ao anúncio feito por Donald Trump e também pelo Dmitry Medvedev. O Dmitry Medvedev tem o mesmo nome do Dmitry Peskov, só que o Medvedev é ex-presidente da Rússia e é atualmente diretor do Conselho de Segurança. Foi ele quem respondeu Donald Trump na sexta-feira e também no sábado, elevando as tensões entre Estados Unidos e Rússia. E aí o Dmitry de hoje, o Peskov, que é o porta-voz do governo, reagiu ali então com uma certa preocupação e diminuiu a intensidade dessa temperatura aí, dizendo que ele pede grande prudência nessas declarações de ambos os lados que envolvam armamento nuclear, e ainda afirmou, que o risco de escalada não pode ser subestimado em nenhum dos lados. E nesta quinta-feira, o Kremlin confirmou um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump para a próxima semana, provavelmente dos Emirados Árabes Unidos, e ignorou a sugestão feita pelo americano de uma reunião subsequente entre ambos e o ucraniano Volodymyr Zelensky. O relato foi feito pelo assessor internacional de Putin, o ex-embaixador dos Estados Unidos, Yuri Ukakov. Ele havia participado na véspera do encontro entre o chefe e o negociador-chefe do republicano, Steve Witkoff, em Moscou. Vale lembrar que Witkoff foi enviado nesta semana a Moscou para tentar uma negociação com Putin. E segundo Trump, o encontro resultou num progresso rumo a um cessar-fogo. Após ser informado sobre a reunião, Trump deu sua versão dos fatos, disse que os russos pediram um encontro com ele e que na sequência ele sugeriu cúpula tripartite, incluindo Zelensky. Mesmo com o que chamou de grande progresso, o presidente americano ainda trabalha para implementar novas sanções contra o Kremlin. Sanções essas que haviam sido anunciadas para serem aplicadas a partir desta sexta-feira, dia 8. Pois nesse dia expirava o prazo dado por Trump a Putin para topar um cessar-fogo. O assessor do Kremlin disse que, por sugestão do lado americano, um acordo foi alcançado para realizar uma reunião bilateral de alto nível nos próximos dias. Estamos agora começando os preparativos concretos junto com os nossos colegas americanos. Depois, o Kremlin confirmou a semana que vem como data. Questionado acerca da sugestão de Trump de incluir Zelensky nas conversas, que o americano relatou ao ucraniano e a líderes europeus logo após ser informado dos detalhes do encontro por Witkoff, o Ushakov disse apenas que não houve resposta. Na quarta, questionado, Putin disse não ter nada contra um encontro futuro com o ucraniano. Assim é que possivelmente teremos esse encontro, pelo menos entre Trump e Putin, nesta semana. Porém, daí a chegar-se a um cessar-fogo, vai uma diferença muito grande, especialmente pelas posições de
Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Enquanto Zelensky quer a retirada total das forças russas de seu território, Putin quer a ocupação e a tomada da parte leste da Ucrânia. A seguir, Moldávia pode ser a próxima vítima de Putin. A Moldávia, um pequeno país encravado entre a Ucrânia e a Romênia e que fazia parte da União Soviética, pode ser o próximo objetivo de Vladimir Putin, pois trata-se de mais um país que está interessado há muito tempo a passar para a órbita ocidental, já tendo feito inclusive acordos com a União Europeia. Porém, na sua saga de recuperar o período da União Soviética, Vladimir Putin está de olho na Moldávia. Quem nos dá os detalhes dessa operação é Hoje no Mundo Militar. A Moldávia, com a sua população de menos de 2,5 milhões de habitantes, tem sido um ponto estratégico na Europa desde os tempos da Guerra Fria. Durante grande parte do século XX, a Moldávia foi uma república soviética, com a sua posição geográfica entre a Romênia e a Ucrânia, fazendo dela um ponto-chave na geopolítica regional. Quando a União Soviética se desintegrou em 1991, a Moldávia proclamou a sua independência, mas a sua relação com a Rússia continuou tensa, com Moscou buscando de todas as formas manter a sua influência sobre a Moldávia devido à sua localização estratégica. No entanto, aquele país, ao longo das décadas, vem buscando se aproximar do Ocidente com a sua adesão à política de vizinhança da União Europeia em 2004 e o acordo de associação com a União Europeia em 2014, marcando um afastamento claro da órbita russa. E isso, para Moscou, é inaceitável, com a Rússia tentando impedir qualquer movimento da Moldávia em direção ao Ocidente, utilizando tanto a guerra híbrida quanto pressões econômicas. Para entender a importância da Moldávia na estratégia de Putin, é fundamental analisar a Transnistria, uma região separatista no leste daquele país. Desde a guerra que acompanhou o colapso da União Soviética, a Transnistria se declarou independente, mas nunca foi reconhecida internacionalmente. A região, com uma população de cerca de 500 mil habitantes, tem uma forte presença de russos étnicos e uma administração amplamente pró-russa. O papel da Transnistria, no entanto, vai além de uma simples área em disputa, com a Rússia mantendo na região cerca de 1.500 soldados sob a bandeira de forças de paz, transformando-a em plataforma para Moscou, não só em termos militares, mas também como uma ferramenta de influência e pressão política. Historicamente, a Transnistria foi uma área estratégica para a União Soviética, uma espécie de zona buffer contra o Ocidente. E hoje essa função continua sendo cumprida, com a Rússia utilizando o território para monitorar a Ucrânia e ameaçar a Moldávia. A região não é apenas uma zona congelada do ponto de vista político, mas um verdadeiro posto avançado militar russo. Se Putin decidir avançar militarmente contra a Moldávia ou a Ucrânia a partir de lá, há várias maneiras de tentar desestabilizar o país e criar um Estado pró-russo. O Kremlin poderia, primeiramente, intensificar a sua presença militar na Transnistria. A região já funciona como um enclave militar russo, mas um aumento no número de tropas, através do recrutamento e treinamento da população local, poderia ser o primeiro passo para desestabilizar completamente a Moldávia. Não podemos nos esquecer que na Transnistria está localizado o Kobazna, um dos maiores e mais impressionantes depósitos de armas e munições da Guerra Fria.
com grandes depósitos subterrâneos que, segundo diversas fontes, armazenam o equivalente a 4 ou 5 vezes o consumo anual russo de projéteis de artilharia na Ucrânia. Só esse fato já serviria como um grande incentivo para Putin trazer a Transnistria para dentro da guerra. A estratégia russa poderia envolver uma série de táticas, como a criação de crises falsas ou falsas operações de paz, semelhantes ao que foi feito na Ucrânia. Uma incursão militar para defender a população russa na Transnistria poderia ser justificada pela Rússia como uma resposta a uma ameaça inexistente, tal como foi feito por Putin para anexar a Crimeia em 2014 e o Donbás ucraniano em 2022. Outra possibilidade seria uma ofensiva em larga escala através da Transnistria, avançando para o restante do território moldavo. Essa manobra teria como objetivo criar um corredor terrestre entre a Rússia e a Transnistria, passando pela Ucrânia. Graças aos depósitos gigantescos em Kobazna e através do recrutamento de soldados junto à população local, Putin não precisaria desviar tropas ou munições e, segundo alguns analistas, seria capaz de, em relativamente pouco tempo, compor um exército de até 50 mil soldados, muito bem armados, invadindo a Ucrânia a partir da Transnistria. É importante lembrar que o plano original russo para a Ucrânia envolve a criação do que é conhecido por lá como Novorossia, um amplo plano de expansão territorial que engloba todo o sul ucraniano, chegando até a Transnistria, visando roubar de Kiev todo o acesso ao Mar Negro. Mas para que esse sonho expansionista de Putin se concretize, a Moldávia precisa estar obrigatoriamente dentro da esfera de influência de Moscou. Mas, mesmo que Putin decida não avançar com força militar, poderá intensificar a sua interferência, agora que a Moldávia está à beira de novas eleições parlamentares. Já vimos no ano passado as eleições presidenciais moldavas sendo fortemente manipuladas por Moscou, com muitos esperando que a Rússia possa tentar repetir esse modelo, dessa vez focando as suas energias nas eleições parlamentares. Isso incluiria a distribuição de dinheiro e apoio a candidatos pró-russos, como o que aconteceu com Ilan Shor, que recebeu fundos russos para comprar votos e organizar protestos. Além disso, a guerra híbrida russa é um fator-chave, com a Rússia usando táticas de desinformação e campanhas de influência para desacreditar a Moldávia e a sua liderança democrática, ao mesmo tempo em que procura criar uma imagem de que a Rússia é uma aliada mais confiável do que o Ocidente. Isso costuma ser feito através de fake news, manipulando a opinião pública e alimentando as divisões internas dentro do país. O Ocidente, em resposta, precisa agir de forma estratégica para evitar que a Moldávia caia completamente sob o controle de Moscou, intensificando as suas campanhas de contra-informação e apoiando a Moldávia não apenas com assistência financeira, mas também com apoio diplomático forte. A Moldávia representa hoje uma linha de frente no conflito indireto entre a Rússia e o Ocidente. Se Putin conseguir manipular a política moldava e estabelecer um governo pró-russo, a Moldávia se tornará mais uma vítima da sua estratégia expansionista, o que afetaria toda a região da Europa Oriental e, possivelmente, as relações transatlânticas com a OTAN. Além de abrir uma nova frente de ataque russo, dessa vez diretamente apontado para o oeste ucraniano, como a importante região portuária de Odessa. O Ocidente tem, por isso, a responsabilidade de defender não apenas a Moldávia, mas toda a estabilidade da região, o que exigirá não apenas respostas militares diretas, mas também um compromisso forte e constante para enfrentar as táticas de guerra híbrida de Putin. Se os países ocidentais vacilarem, a Moldávia poderá cair na órbita russa, criando uma nova ameaça à segurança da Ucrânia e de toda a Europa. Além da Moldávia, também a Geórgia tem esse interesse em passar para a órbita ocidental. Porém, esses dois países correm o sério risco de repetir o que está acontecendo agora com a Ucrânia, tendo em vista que o objetivo dos ucranianos era exatamente o mesmo.
A seguir, os 80 anos do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki e o perigo de o episódio se repetir. Há 80 anos, no dia 6 de agosto de 1945, é lançada a bomba atômica sobre Hiroshima, matando imediatamente 76 mil pessoas. Outras 70 mil viriam morrer nos dias seguintes em decorrência dos efeitos da radiação. 3 dias depois, 9 de agosto, outra bomba, desta vez sobre Nagasaki, e mais 60 mil mortos de imediato, além de outros 65 mil nos dias seguintes. Estima-se que cerca de 35% destas vítimas tenham sido crianças com idade abaixo de 12 anos. Tragédia para o mundo não esquecer. E embora tenham se passado 80 anos sem que outro artefato da natureza tenha sido lançado, é sempre importante lembrar a data e os malefícios causados, porque desde que a Rússia atacou a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, tem-se ouvido falar constantemente em uso de arma nuclear. Nos últimos dias, o tema ganhou força com os pronunciamentos do número 2 da Rússia, Dmitry Medvedev, e do presidente norte-americano Donald Trump. O primeiro falando em mão morta, alusão ao período soviético. O sistema russo, conhecido por perímetro, apelidado no ocidente de mão morta ou dead hand, representa uma das expressões mais radicais da doutrina de dissuasão nuclear desenvolvida durante a Guerra Fria. Longe de ser apenas uma anedota de manuais militares ou um conceito distópico, o sistema mão morta materializa uma estratégia de sobrevivência automatizada para o Estado russo diante de um cenário de colapso total provocado por um ataque nuclear. A conclusão em Moscou foi inequívoca. Seria possível que um ataque decapitante destruísse a cadeia de comandos antes que qualquer contraofensiva fosse autorizada. O sistema mão morta surgiu como resposta a esta vulnerabilidade existencial. Ou seja, diante da falta das lideranças, qualquer um poderia acionar o sistema. Já o presidente Donald Trump retrucou a ameaça de Medvedev, dizendo ter posicionado 2 submarinos nucleares em pontos estratégicos, sem dizer onde. E outro detalhe, submarino nuclear não quer dizer que carregue arma atômica. O nome é pelo aparelho ter propulsão à energia nuclear, mas pode ter armas convencionais como atômicas. De qualquer maneira, Trump procurou dar uma resposta na mesma moeda, porém ambos deixando no ar a ameaça nuclear. Aliás, como tem feito o presidente russo Vladimir Putin desde que deflagrou a guerra contra a Ucrânia. Diante de uma possível reação militar da OTAN, tem deixado explícita a possibilidade de uso de arma atômica. Sabe-se que estas manifestações estão mais para proselitismo do que para a realidade. A possibilidade de uso é remota. No entanto, só a cogitação do uso já apavora, especialmente se observarmos as imagens do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. E hoje o uso de armas nucleares seria muito mais letal, porque teria resposta, o que não aconteceu com o ataque ao Japão, quando esse tipo de armamento foi usado pela primeira vez na história. O que se espera é que seja a primeira e única, pois hoje há a possibilidade do revidite. Embora se saiba que isso represente mortes de ambos os lados e possibilidade de destruição total. No ensejo da passagem dos 80 anos do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou o mundo a uma reflexão. Em sua mensagem, ele disse: em um único instante, Hiroshima foi consumida pelas chamas. Dezenas de milhares de vidas foram perdidas.
uma cidade inteira foi reduzida a ruínas e a humanidade cruzou um limite do qual não há retorno. Neste 80º aniversário, lembramos as pessoas que pereceram. Nos solidarizamos com as famílias que carregam esta memória e honramos as corajosas hibakushas, as pessoas sobreviventes, cujas vozes se tornaram uma força moral pela paz. Embora seu número diminua a cada ano, seus testemunhos e sua eterna mensagem de paz jamais nos abandonarão. O ataque com a bomba atômica cruzou uma fronteira jamais esperada pela população mundial. Mesmo com os horrores dos 80 anos atrás, Guterres disse que há sinais de esperança, destacando o Prêmio Nobel da Paz, concedido a Nihon Hidakyo, que é o fundador do grupo japonês dedicado à eliminação de armas nucleares. Guterres pediu que os países se fortaleçam com a resiliência de Hiroshima e com a sabedoria dos Hibakusha, os sobreviventes. Gutierrez também lembrou que a ONU completa 80 anos e que foi criada para prevenir guerras e defender a dignidade humana e garantir que tragédias do passado não se repitam. Sabe-se bem que esta garantia não existe, até porque o mundo está cada vez mais convulsionado. E o próprio secretário da ONU admite, diz ele, hoje o risco de conflito nuclear cresce, a confiança se deteriora, as divisões geopolíticas se aprofundam e as mesmas armas que causaram tamanha devastação em Hiroshima e Nagasaki voltam a ser tratadas como instrumentos de coerção. Daí a importância de sempre manter viva a lembrança de Hiroshima e de Nagasaki, para que acontecimento dessa natureza jamais se repita. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Pais que têm muitas versões, têm muitas opções. Neste Dia dos Pais, compre nas lojas associadas ao Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para a limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000, um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.